Boa tarde, a paz do Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos que estão me ouvindo. Na tarde desse dia, eu queria trazer uma pequena palavra a respeito de um assunto muito sério que tem envolvido os amados irmãos. Um assunto que me chama muita atenção a respeito do que diz respeito à igreja. Porque, na verdade, se nós pararmos e analisarmos nos dias de hoje, lamentavelmente existem duas igrejas. Lamentavelmente existe uma igreja que sempre teve na face da terra, a igreja de Deus. A igreja de Deus, desde lá de trás, desde até mesmo no Antigo Testamento, ela já se fazia presente na face da terra. Porém, somente no tempo da graça é que verdadeiramente ela tomou a visão de igreja, o nome de igreja. Ela foi colocada verdadeiramente como igreja. Mas a igreja de Cristo, ela, na verdade, ela sempre existiu. Volto a dizer, desde lá de trás, desde Gênesis e até os dias atuais ela existe. Mas só que, lamentavelmente, desde lá de trás, a igreja, ela praticamente sumiu. A igreja de Deus, ela praticamente sumiu. Por que ela praticamente sumiu? Porque hoje, com raríssimas exceções, prestem atenção, com raríssimas exceções, tem-se igrejas que verdadeiramente falam o que Deus quer falar. Melhor dizendo, falam do céu e do inferno. Não falam deste século. Mas como eu falei agora no início dessa mensagem, que existe hoje na face da terra duas igrejas, e uma eu já coloquei que é a igreja de Deus, a outra, com uma maioria esmagadora, é a igreja do homem. Onde o homem ele bate no peito e se auto-intitula dono da igreja. Onde ali ele faz inúmeras arbitrariedades, onde ali ele faz inúmeras, traz para dentro da igreja que no qual ele diz que é dele, inúmeras aberrações, traz inúmeras doenças, principalmente a cancerígena, ou seja, aquela doença que não tem cura. A igreja do homem é aquela que traz o mundo para dentro dela, e com isso contamina aqueles que já se encontram dentro dela com o mundo. E esses passam a não colocar mais os seus corações em Deus, passam a colocar os seus corações no mundo. E a gente vai ali no livro de Tiago, do evangelista Tiago, capítulo 4, vai falar que nós não podemos fazer parte deste mundo. Não devemos ter parte com este mundo. Caso venhamos a ter parte com este mundo, não temos parte com Deus. E ele vai mais longe ainda quando ele diz que aquele que é amigo deste mundo, busca ser amigo deste mundo, automaticamente se constitui ser inimigo de Deus. Nós podemos ver ali no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 11, também tem no livro de Marcos, capítulo 15, verso 1 ao verso 15, no livro de Lucas, capítulo 23, 18 e 19, e no livro de João, capítulo 18, verso 40, que fala a respeito de um homem que antes mesmo de Jesus ser preso, antes mesmo de Jesus ser encarcerado, poucos momentos antes da sua crucificação, existia já um homem que já se encontrava no cárcere. E eu fiz um estudo a respeito da vida desse homem. Esse homem é chamado de Barrabás.
Eu fiz um estudo a respeito da biografia desse homem, do que aquele homem, Barrabás, ele queria fazer. Além dele ser um ladrão, um salteador, um homicida, um mentiroso, ele também não se agradava da forma que o povo romano tratava o povo de Israel. Muitas das vezes, Barrabás se revoltava e lutava contra o Império Romano. Muitas das vezes, em meio a grandes estradas, ele assaltava, como é que eu posso dizer assim, exércitos romanos, pelotões romanos, que trafegando de um lugar para o outro, em meio às estradas, eles eram abordados por Barrabás e seus correligionários e os seus seguidores. Jesus Cristo veio para salvar o povo de Israel pela palavra e pelo amor. Barrabás também ele tinha dentro dele o intuito de libertar, além daquilo que ele já fazia, ser um ladrão, um salteador, um mentiroso, um homicida. Ele também tinha o propósito de libertar também o povo de Israel, mas só que pelo fio da espada, pelo sangue. E muitas das vezes, o próprio Barrabás, que ele era um homem forte, era um homem de inúmeras vitórias, ele era um homem conquistador, mas em um determinado momento ele foi preso. E em meio a essas lutas de Barrabás, em meio a essas invasões que ele fazia, em meio a algumas aldeias, porque ele também era, volto a dizer, um ladrão, um usurpador. Ele não roubava apenas do povo romano, do Império Romano, ele roubava de quem ele podia roubar. Veja bem, ele roubava de quem podia roubar. E também roubava, veja bem, ele roubava o povo de Israel. Ele iludia o povo de Israel muitas das vezes com um discurso dizendo que queria salvar o povo de Israel, que estava indo de encontro ao Império Romano. O povo de Israel muitas das vezes acreditava nele, porque ele era um mentiroso, ele tinha um poder de persuasão. Eu quero acreditar que ele tinha uma boa eloquência, como os muitos hoje, dentro da igreja, entre aspas, que eu disse que existe duas, a igreja de Deus e a igreja do homem. E hoje, dentro da igreja do homem, o que mais nós temos são Barrabás da vida, que dizem que lutam contra o império das trevas, quando na verdade não lutam, mas mentem para aqueles que o ouvem, dizendo que lutam, que querem o melhor para a vossa vida, mas na verdade são ladrões, salteadores, mentirosos, que como Barrabás os roubavam. E hoje esses homens roubam o povo de Israel. E uma coisa que me chama a atenção é que, quando é colocado diante de Pilatos dois homens, um santo e um ladrão, um mentiroso, um homicida, um salteador, quem o povo de Israel prefere libertar? O ladrão, o mentiroso. Sabe por quê? Porque na verdade o mentiroso sempre falava aquilo que eles queriam ouvir, com vãs mentiras, dizendo que fazia isso em prol, em benefício do povo de Israel. Mentira. Ele fazia isso em prol do seu próprio benefício, porque ele não roubava, volto a dizer, somente do Império Romano, ele roubava principalmente
do povo de Israel. Enquanto Barrabás adquiria bens, tesouros, ouros, pratas e outras cositas mais, o povo de Israel padecia. E eles preferiram, o povo de Israel preferiu libertar um ladrão, não diferente dos dias de hoje. Crucificam diariamente Jesus Cristo por não aceitarem a sua palavra, mas libertam, dando crédito ao ladrão que sobe o altar da casa de Deus, que hoje toma-se para si, dizendo que a igreja é do homem, iludindo aqueles que os ouvem, vendendo a bendita da palavra de Deus, e obrigando aqueles que lhe ouvem a comprar a sua fé. E nós sabemos que palavra não se vende, fé não se compra, porque a minha fé não está em nenhum objeto palpável ou visível, a minha fé está em Cristo Jesus. E hoje é isso que a igreja faz. Ela crucifica Jesus Cristo por não querer a verdadeira palavra, mas preferem libertar e dar crédito aos Barrabás, que invadiram a igreja do Senhor, a tomaram de assalto e hoje dizem que eles são o dono da mesma, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo aberrações para dentro da igreja, se afortunando, crescendo financeiramente, amontoando fortunas, enquanto o povo padece e muitas das vezes não tem nem o que comer. A quem nós temos dado crédito? A quem você tem dado crédito? A quem você tem crucificado? A quem você tem libertado? A que palavra você tem dado ouvidos? A palavra de Barrabás ou a palavra de Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante ali no livro de Mateus capítulo 10, a partir do verso 9, quando ele envia os seus discípulos à seara. Olha só o que Jesus Cristo ele fala: não possuais nem ouro, nem tampouco prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem tampouco bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Nós temos que ser humildes o suficiente para não buscarmos nada que venha a ser deste mundo. Por que esses, entre aspas, esses grandes homens que se dizem homens de Deus, com as suas enormes igrejas totalmente suntuosas, por que esses homens enriquecem tanto, com fortunas gigantescas? Será que é isso que Jesus Cristo quer para o seu líder? Vamos um pouco lá atrás. Elias foi um grande profeta, um grande líder. De que forma que Elias andava? Eliseu o sucede, buscando, pedindo a Elias uma porção do seu espírito, e pedindo que Elias jogasse sobre ele a sua capa. Elias, Eliseu, Moisés, Josué. E aí? Davi, Salomão. Aí vocês podem até chegar para mim e falar assim: pastor Augusto, mas Davi não foi um homem rico? Sim, mas veja bem, ele não buscou riqueza, ele buscou o reino de Deus, e Deus o colocou no melhor lugar, mas ele não veio aumentando riquezas, não, ele se embrenhou em inúmeras batalhas, ele as vencia,
E tudo que ele conquistava era para o povo de Israel. Não era para ele. Era para o povo. Era para os soldados que o seguiam. Ele não tomava somente para si e deixava o povo de Israel à míngua. Não. Tudo que Davi tinha, tudo que Davi conquistava, ele dividia com o seu povo. E outra coisa, Davi foi levado a ser rei. Então ele assumiu já um lugar rico. Ele não conquistou, ele não pegou Israel pequenininha e foi fazendo Israel crescer, não. Israel já era grande. E Deus o coloca num lugar somente abaixo de Deus. E para você ver, Davi não se ensoberbeceu. Ele morre, seu filho Salomão o sucede, toma o seu lugar. E um dia Deus pergunta para Salomão em sonhos: o que tu queres que eu te faça? Me peça que eu lhe dou. E o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu riquezas, nem a vida dos seus inimigos, nem mais carros, nem tampouco cavaleiros. E isso alegrou o coração de Deus. Salomão pediu sabedoria para ele dar continuidade naquele trabalho, no legado que Jesus Cristo tinha colocado para ele, perdão, no legado que seu pai Davi tinha deixado para ele. E Salomão também foi um homem humilde. Depois ele se debandou para uma outra estrada, para uma outra história, para um outro caminho. Mas veja bem, enquanto ele estava na presença de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Ele era um homem humilde. Nós podemos ver os apóstolos do tempo da graça, todos eles. Que riqueza aqueles homens acumularam para eles. Me mostra na Bíblia. Se na tua Bíblia, que você que está me ouvindo, se na tua Bíblia tem que os apóstolos amontoaram para si riquezas, me mostre, porque na minha Bíblia não tem. Porque esses homens hoje, ricos, milionários, bilionários, que tem líderes espirituais no Brasil que são bilionários. Vocês sabiam disso? Você sabia que a palavra de Deus ela diz que nós, como sacerdotes, podemos sugar somente a vossa lã, não a vossa gordura? Mas o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante. Ele fala que uma vez ele saindo dentro de uma cidade, se não me falha a memória, a cidade de Éfeso, ele diz que em todo o tempo que ali ele esteve, ele não cobiçou nem ouro nem prata. Que em todo o tempo que ali ele esteve, ele nunca foi pesado para ninguém. Mas para onde o Espírito Santo de Deus o haveria de levar para um outro lugar, ali ele também sofreria perseguições. Mas que na sua ausência, na sua partida, haveria de vir lobos vorazes para aquela cidade no qual Paulo se encontrou um grande período e nada tomou daquela cidade, nada pediu. Me mostra na palavra de Deus, eu só queria entender, eu pela misericórdia já li a Bíblia 4 vezes, eu sei que tem pessoas que já leram muito mais do que eu já li, muito mais, dezenas de vezes, eu sei disso, mas nessas 4 vezes que eu li, me mostra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que um sacerdote ou profeta do Antigo Testamento, ou um apóstolo, diácono ou evangelista do tempo da graça, pediu valores monetários, importâncias altíssimas. Preciso de 100 mil reais, preciso de 1 milhão de reais. E aí, me mostra aqueles sacerdotes e profetas do Antigo Testamento,
ou os apóstolos, diáconos, evangelistas do tempo da graça, eles cavalgando sobre cavalos árabes, que são os cavalos mais caros do mundo, ou dentro daqueles caixotes carregados por escravos negros, morando em palacetes suntuosos. Me mostrem na Bíblia. E hoje nós vemos esses homens, meu Deus, gozando de uma riqueza exorbitante, fora dos padrões, fora da palavra de Deus. E as pessoas o seguem. Esses homens andando de carros importados, ainda dizendo que foi lhe dado como oferta automóveis importados no valor de R$500 mil. Isso é um tapa, isso é um tapa na face do cristão. Me mostra qual foi o momento que o apóstolo Paulo ganhou uma oferta além daquilo que ele almejava. Me mostrem que o apóstolo Pedro andava de Learjet, jatinhos particulares, morava em mansão suntuosa. Me mostre. Me mostre qual foi o momento. Só teve um momento na Bíblia que mostra que Jesus Cristo, fora andar com seus pés no chão, ele caminha sem colocar os pés no chão. Desculpe. É o único momento é que ele entra dentro de Jerusalém, montado no filhote de uma jumenta. Fora isso, Jesus Cristo nunca procurou o melhor para se transitar de um lugar para o outro. Jesus Cristo não procurava ter dinheiro na sua túnica, nem tampouco no seu alforje. Jesus Cristo não procurava morar em condomínios riquíssimos. Jesus Cristo não pedia, a cada cidade que ele entrava, ele não pedia dinheiro para a ajuda da obra do Pai, para que a obra desse continuidade. Sabe por quê? Porque ele era o próprio milagre. E aí? Vocês sabem o que a palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13? Ela diz que esses homens hipócritas, fariseus, eles não haverão de entrar no reino dos céus e impedirão que muitos entrem. Quem são os muitos? São todos aqueles que dão ouvidos a esses homens e os seguem. É muito sério. A quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido a quem? A esses grandes homens que se dizem líderes, homens de Deus? Bate na porta de um homem desse aonde ele mora, pede um prato de comida para ver se você vai ter, para ver se ele vai te dar, para ver se os seguranças dele permite que você chegue próximo dele. Será que eles vão ter a mesma atitude de Jesus Cristo? Quando muitos queriam se achegar a Jesus Cristo, os apóstolos, seus discípulos não deixavam, e ele falava: deixai vir a mim. Será que esses grandes líderes vão tomar o mesmo exemplo de Jesus Cristo? Ou vão falar pelo Nextel, ou pelo celular, ou pelo fone do condomínio, dizendo: ó, manda embora, diz que eu não estou. Duas igrejas hoje na face da terra.
A igreja de Deus, que quase não existe mais, e a igreja do homem, que está assolando a face da terra. Qual igreja você prefere estar? Você prefere estar na igreja de Deus ou na igreja do homem? Você prefere ouvir Deus através desta palavra ou ouvir o homem através de suas mentiras? Volto a dizer, igreja, você que está me ouvindo, até mesmo através desta palavra, me mostra nessa palavra qual foi o momento que Deus te pediu R$1.000. Qual foi o momento que Deus te pediu R$100? Qual foi o momento que Deus te fala aqui nessa palavra que você só é bendito se você der alguma coisa? Me mostra aqui nessa palavra aqui, ó, qual o momento que Jesus Cristo fala que você só vai receber oração por aquilo que você der. Me mostra nessa palavra. Meu Deus. Fujam desses cães devoradores, porque são cães. A Bíblia os chamam de cães. Enriquecimento ilícito. O que você tem no bolso hoje? Hein? Fala para mim. E você agora, que é membro da igreja do homem, qual é o patrimônio do teu líder? Hein? E qual é o teu patrimônio? Fala para mim. Humanamente dizendo, Jesus tinha a mesma coisa que eu tenho, que você tem. Jesus não tinha nada. Humanamente dizendo, Jesus tinha a mesma coisa que eu e você temos. Nada. E esses cães, patrimônios gigantescos, enquanto suas ovelhas não têm nada. Sabe o que a palavra de Deus ela fala no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3? Ela diz assim: apartai-vos de todo irmão que conhece a sã doutrina e não a pratica. Aparta-te desses homens. Porque da mesma forma que se Jesus voltando agora, eles não vão entrar no reino dos céus, você que o segue também não vai entrar. Pastor, o senhor está me julgando? Não, não estou julgando ninguém. Eu estou fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo fazia. Eu estou fazendo a mesma coisa que o apóstolo Pedro fazia. Eu prego a palavra ímpar, a verdadeira palavra. Eu não iludo ninguém. Eu ministro, procuro, melhor dizendo, ensino a palavra. A quem você tem dado ouvidos? A igreja do homem ou a igreja de Deus? Comece a buscar agora a igreja de Deus. Mas aonde eu encontro a igreja de Deus, pastor? Aonde não existe riqueza, aonde não existe o mundo, aonde não existe a soberba, aonde não existe dinheiro. Mas busque uma igreja
onde existe a humildade, onde existe o amor, sem interesse, onde exista a palavra, sem pedir nada em troca. Procura uma igreja onde a palavra não se é vendida, onde a fé não se é comprada. Procure uma igreja onde ela reparta contigo o que ela tem. Mas aonde eu encontro? Encontra, por menor que venha a ser as poucas igrejas dessa natureza, você encontra. Eu quero acreditar que perto da sua casa tem uma assim. Pode ter certeza, Jesus tem muito mais para te dar na igreja dele do que o homem para te dar na igreja do homem. Porque aquilo que o homem tem para te dar vai perecer. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para te dar é eterno. Porque se você parar e analisar ali as sete igrejas da Ásia, o apóstolo João ele fala algo muito interessante no que diz respeito às promessas às sete igrejas da Ásia. Depois você vá na sua Bíblia, no livro de Apocalipse capítulo 2, e no capítulo 3 também fala a respeito das sete igrejas da Ásia. Você vai ver que todas as promessas de Deus para as sete igrejas, nenhuma das promessas são para este tempo, para este século. São todas promessas no céu. Então, não busque as coisas desse mundo, busque as coisas dos céus. Quando eu coloco meu coração nas coisas desse século, eu esqueço de Deus. Deus para mim se torna mero coadjuvante. Mas quando eu busco as coisas dos céus, Jesus Cristo para mim é o artista principal. Ele é a estrela. A Bíblia mesmo fala, onde tiver o teu coração, ali haverá de estar o seu tesouro. Ou vice-versa. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Está no visível e no palpável? Ou está naquilo que você não vê, mas você crê? Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar na tarde desse dia. Tá bom? Um beijo no vosso coração. Eu sou o pastor Augusto, resido na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Se precisar de alguma coisa, e de minha casa, minha esposa, missionária Neile, minha filha Rafaela, eis-nos aqui. Meu telefone para contato é 96574-2936. Repetindo, 96574-2936. Que Deus abençoe vossas vidas. Amém? Fiquem na paz de Jesus.